Vocês viram na aula passada essa questão do porquê dessa diferença do cânon bíblico protestante e do cânon bíblico católico. Isso é muito interessante de se perceber. Só que tem um outro ponto, irmãos, que ele é um ponto-chave para vocês argumentarem o porquê que o nosso cânon, que tem 66 livros, nós podemos considerar como correto. Além da questão histórica, que ele foi já preparado lá no concílio, né, de Jâmina, lá atrás, e o cânon do Novo Testamento, no século IV depois de Cristo, os judeus já haviam reconhecido o cânon deles, do Velho Testamento. Só que qual é o ponto principal de toda a nossa argumentação? É que você tem todos os livros, 27 no Novo Testamento. Esses 27 livros do Novo Testamento, eles se interconectam. Ou seja, quando você pega algo lá no Novo Testamento, um texto, um verso, ele está conectado com os 39 livros do Novo Testamento. Do Velho Testamento. Agora, você não tem nenhuma citação direta de nenhum verso do Novo Testamento aos livros apócrifos. Isso é o ponto-chave. Então, você quer provar qual é o cânon que está correto? É só você pegar essa fundamentação e vocês verem que não há nenhuma citação dos 27 livros do Novo Testamento relacionado ao quê? Aos livros apócrifos. Porque, como nós vimos aí, né, os chamados deuterocanônicos, ou segundo cânon, eles entraram bem mais tarde, depois da Reforma Protestante. No nosso cálculo aí, 29 anos depois. Ora, se não há nenhuma citação, não há uma interconectividade, se não há uma conexão entre esses livros, 27 livros do Novo Testamento, fazendo citação aos 7 apócrifos, então é sinal que não há nenhuma lógica para você aceitar esses livros como inspirados. Só que lembre-se, como livro histórico, ou como livros históricos, eles, de certa forma, ajudam? Sim, de certa forma, ajudam. Porque eles vão pegar aquele período que nós chamamos o período interbíblico, que foi os 400 anos em que Deus simplesmente não falou com a humanidade através de Israel. É chamado silêncio de Deus. E foi exatamente neste período é que apareceram esses livros que nós chamamos aí deuterocanônicos ou os livros apócrifos. Então nós vamos ver hoje que houve testes para que um livro ele fosse canônico ou não. Quando os discípulos estavam escrevendo as suas cartas, lá atrás, logo no início da igreja, então vocês têm que entender que tinha muitas outras pessoas escrevendo cartas. E tinha alguns livros que são os pseudo-epígrafos que circulavam naquele período. Por exemplo, o livro de Enoque. Lembra que na aula passada nós vimos, até foi uma pergunta do pastor Paulo, que nós vimos que Judas, ele faz uma citação de um livro pseudo-epígrafo, que é o livro de Enoque. Tudo bem? Vocês lembram dessa parte? Sim. Vocês lembram, né? Então vamos só recordar essa parte. A partir daí a gente volta aqui. Abram a Bíblia de vocês aí no livro de Judas. E aí vocês já têm um aprendizado também relacionado a essa questão. Vocês vão meditar aí no livro de Judas, se eu não me engano, verso 14. É isso, ó. Tá aqui, ó. Judas, verso 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, a quem que Judas está fazendo referência aqui? Judas está escrevendo a sua carta e ele faz referência a um livro de Enoque, né? Preste atenção, esse livro de Enoque é supostamente atribuído a Enoque, mas nós sabemos que não foi Enoque que escreveu esse livro. Só que neste período lá, o período da igreja primitiva, havia, irmãos, uma circulação muito grande desses livros.
E por haver uma circulação muito grande desses livros, quando nós estudarmos panorama do Novo Testamento, vocês vão perceber o ambiente histórico na qual os discípulos ou a igreja primitiva ela estava inserida. Então havia muitos, mas muitos livros escritos nesse período. Até uma pergunta do pastor Paulo, fiz uma pesquisa rápida aqui, uma estava dizendo mais de 111, outro estava dizendo mais de 300. Então havia muitos livros escritos. Aí alguém pode falar, não, mas calma aí. Como que Judas, um autor inspirado por Deus, pode fazer a citação de um livro pseudo-epígrafo? Como esses livros circulavam nesse período, o povo acreditava não necessariamente na inspiração, tá? Não é que eles acreditavam que esses livros eram inspirados, mas eles acreditavam que esses livros eram sagrados, né? Havia uma ideia de sacro nesses livros. Então eu falava, não, aquele livro que Enoque escreveu, porque eles acreditavam que Enoque havia escrito, havia essa citação, tá? A gente pode até pesquisar aqui bem rápido, para a gente já ter aí uma base. Aqui, ó, preste atenção, ó. Curiosamente, encontra-se nos seus versos 14 e 15 da Epístola de Judas, apócrifo. Se vocês lessem esse livro de Judas, ali numa leitura comum, lembra lá da questão da hermenêutica que nós estudamos? Se você fosse ler a Epístola de Judas e aparecesse lá, bem profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. É interessante que nós estudamos aquele princípio hermenêutico que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, correto? E aí você tem que procurar a questão do contexto imediato, do contexto, quando nós pegamos, né, a ideia do abrangente, que é chamado contexto remoto. Só que tem algumas passagens bíblicas que você só vai entender se você procurar na história. E isso aqui é um caso, porque a Bíblia, em nenhum lugar, pela Bíblia, os versos bíblicos, vão explicar quem é aquele Enoque que Judas está se referindo. Vocês conseguem entender isso? Você pode pegar de Gênesis a Apocalipse e ler todos os versos bíblicos, vocês não vão encontrar nenhuma passagem bíblica que explica para você quem é aquele Enoque. Aí você precisa do que nós chamamos contexto histórico, você precisa de outras fontes para te ajudar a entender o verso. Essa aqui é uma fonte, para que você possa entender o que é que Judas está falando nos versos 14 e 15. Então vamos lá, ó. Curiosamente, do livro apócrifo aí, ó, de 1 Enoque, o capítulo 60, verso 8, né? Eu entendo que a divisão lá do livro deva ser 60, verso 8, é o que eu estou entendendo aqui, e o outro é Enoque 1:9. Tá? Então olha aqui, ó. Ele faz uma junção das duas citações do livro apócrifo de 1 Enoque 60, verso 8, e o primeiro livro de Enoque, o capítulo 1 e o verso 9. Então, na primeira parte está Enoque, o sétimo depois de Adão, é uma citação de 1 Enoque 60, verso 8. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, é uma citação de 1 Enoque, desta feita, capítulo 1 e o verso 9. Tá? Então, basicamente, essa é a interpretação mais corrente. Então, aqui é só para dar aquela ideia para vocês de que nós precisamos, para interpretar a Bíblia, não é só ler Bíblia. Né? A questão da leitura bíblica você tem que ler e entender, é o que Jesus diz. Quem lê, entenda. Uma pessoa que ele faz somente leitura bíblica, vocês acham que ele consegue saber isso que nós estamos acabando de aprender aqui agora? Uma pessoa que faz aquela leitura devocional. Ele só faz aquela leitura diária que tem que se fazer, a leitura proveitosa, não deve se deixar de lado, mas agora nós vamos falar de entendimento. A pessoa consegue entender sobre quem Judas está falando, se alguém chegar e perguntar para ele. Né? Fala, olha, mas quem que é esse Enoque? De quem que Judas está falando aqui? A pessoa consegue explicar? Sim ou não? Se não tiver essa visão aqui, não. Mas vocês agora, porque estão estudando teologia, vocês conseguem bater o olho e falar, opa, nós já pesquisamos, nós entendemos, e é claro, né? Isso aqui só são, as matérias vão dar o quê? Um panorama para vocês, vão dar as ferramentas, mas ao longo da nossa vida ministerial, sempre nós temos que buscar o conhecimento bíblico. E aí, utilizando as várias fontes para fazer uma boa interpretação. E nós vamos entender
Agora, como que era feito para os livros serem considerados canônicos ou não? Então, esse livro de Enoque, ele já estava circulando naquele período. A pergunta vem, por que o livro de Enoque não entrou no cânon bíblico? É o que nós vamos aprender aqui. Eu estou citando o livro de Enoque, que foi a base aí que nós pegamos. Mas havia centenas de livros circulando naquele período. Havia centenas de cartas, até de outros discípulos de Jesus, por exemplo, a carta de Clemente, carta de Ápias. Irmãos, havia uma série de pessoas que também escreviam, porque era comum, naquele período, você orientar as pessoas através das cartas. Então, além das cartas de Paulo, de João, de Pedro, além dos evangelhos, o Apocalipse, havia várias cartas circulando naquele período. E aí que entra. Como que nós vamos agora saber qual é a carta, ou as cartas, ou os evangelhos, os livros, que são inspirados ou não? Aqui nós vamos aprender quais foram as maneiras que se usou para as estratégias, né? Que se usou, os parâmetros que foram usados para saber se um livro era canônico ou não. Lembre-se, a palavra cânon, ela dá a ideia de parâmetro, a ideia de uma estrutura, de uma régua, de um padrão para que você faça a medição. Então é como se fosse assim. Suponha que você, vamos pegar a ideia de medida mesmo. Suponha que você fosse comprar várias madeiras para fazer um móvel. Mas para fazer aquele determinado móvel, você precisava só de madeiras que tivessem aí 20 centímetros não, tivesse 100 centímetros, ou seja, 1 metro de comprimento e 50 centímetros de largura. 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura. Aí você diria, ó, só vai servir para mim as tábuas que passarem por essa medida. 1 metro de comprimento por 50 de largura. Aí chegariam várias tábuas. Como que você faria para separar as tábuas que seriam usadas para fazer o móvel? Você pegaria 1 metro, você pegaria uma trena e você começava a medir. Opa, essa aqui tem 1 metro de comprimento por 50 de largura. Essa daqui tem 1,5 metros. Essa daqui não serve. Essa daqui tem 60 centímetros de largura. Não, isso aqui não serve. Eu preciso de 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura. Por isso da ideia do cânon. Então agora estabeleceu-se regras, que seria a maneira, né, como se fossem medir, por isso essa ideia de cânon, para saber se os livros eram inspirados ou não. Então eles estabeleceram critérios para separar o livro que era canônico e o livro que não era canônico. Então vamos lá aprender quais foram esses critérios. O primeiro critério, irmãos, era a apostolicidade. Foi um fator importante na determinação dos livros de Marcos, Lucas e Atos. Marcos e Lucas não faziam parte dos 12, ou seja, Marcos e Lucas não faziam parte dos 12 discípulos. Tudo bem? Sim. Sim. Ótimo, então vão acompanhando o raciocínio. E o conhecimento do autor de Hebreus não estava disponível. No entanto, todos os autores foram discípulos de Cristo ou discípulos dos discípulos dele. Então, qual era o primeiro critério? Era se os autores tiveram contato com Jesus, foram discípulos diretos de Jesus, ou discípulos indiretos, ou seja, discípulo dos discípulos de Jesus. Por que Marcos, o evangelho, foi aceito e Lucas também? Marcos e Lucas não eram discípulos diretos de Jesus, mas eles eram discípulos dos discípulos. Tudo bem? Sim. Esse primeiro ponto deu para entender? Sim. Ótimo. O autor da carta aos Hebreus é conhecido? Alguém, assim, nós não vamos entrar em discussão teológica acerca da autoria do escritor aos Hebreus. Então, eu já vou colocar, não vou nem perguntar para vocês, eu já vou colocar essa questão. A autoria da carta aos Hebreus, irmãos, não adianta, não é conhecida. Tem teorias, tem pessoas que vão falar que foi Apolo que escreveu a carta aos Hebreus, tem outros que vão falar que foi o apóstolo Paulo, tem outros que vão falar de um outro discípulo do primeiro século. Então, existem várias teorias, várias correntes teológicas, mas ninguém
consegue provar, sem questionamentos, que foi Paulo que escreveu Hebreus. Tá? Então, não adianta. O que nós temos que entender nessa questão é o quê? Já que ninguém sabe quem foi o autor, a gente tem que entender agora o porquê que essa carta ela foi aceita. Como que nós sabemos que esse autor da carta aos Hebreus era pelo menos discípulo dos discípulos de Jesus? Alguém tem uma ideia? Aí eu posso perguntar. Como que nós sabemos? Já que ninguém sabe quem foi esse autor, mas ela entrou no cânon. E se ela entrou no cânon, pelo menos ela teve que passar por um desses critérios aqui. E é o quê? O primeiro era ou ser discípulo de Jesus, ou ser discípulo dos discípulos de Jesus. Então, para vocês aí não ficarem pensando, abra a Bíblia de vocês, porque a própria carta aos Hebreus vai dar para nós a resposta. Vamos abrir aqui, ó. Primeira carta de Paulo aos Hebreus. A primeira carta, olha o que eu estou falando. Hebreus, o capítulo 2. Verso 3. Hebreus 2, 3. Tá aí a resposta para nós. Quem pode ler rapidinho aí? Vou ler aqui. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma salvação tão grande, qual tendo começado a ser anunciada pelo Senhor? Pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Isso. Então, o autor o autor da carta aos Hebreus, ele vai dar aí uma ideia, né? O qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, ele está se referindo a Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, quem foi esses que a ouviram? Aqueles que nós entendemos, os discípulos. Então, os discípulos foram ali passando de um para o outro. E aí tem também o período em que essa carta foi escrita, que se aproxima do período dos apóstolos. Então, esse conjunto de fatores nos leva ao entendimento do porquê que a carta aos Hebreus, mesmo não conhecendo-se quem foi o autor, ela participou ou faz parte do cânon. E aí tem a questão de Martinho Lutero não querer aceitar a carta, só que, irmãos, falha de homem, né? Martinho Lutero não era perfeito. Então, primeiro ponto aí, vamos lá. Qual era o primeiro critério para que os livros que circulavam na época, quando eu falo livros aqui, vocês vão pensar em cartas, vão pensar nos evangelhos, os 27 livros do Novo Testamento, circulava dentre muitas outras cartas. Qual é o primeiro critério? Vamos lá, cada um por vez aí, para mim ver se vocês estão entendendo. Primeiro aí eu vou seguir a sequência. Irmã Rose, resume aí para nós, qual era o primeiro critério? De que? Do livro, sim. Isso, considerados o canônico, inspirado. Nós acabamos de falar o primeiro critério. Qual era? Esse consegue aí resumir. Pelo Senhor, né? Foi anunciado pelo Senhor. Aí, através do Senhor, os discípulos ouviram o Senhor. E acho que a gente deu opinião, né? Para colocar nos livros canônicos, né? Isso, então vamos lá. O primeiro critério era que, de certa forma, eu vou deixar todos os outros aí falarem, né? Bem rapidinho. Para fixar, só que eu quero que vocês falem com as palavras de vocês, tá? O primeiro critério era a pessoa ser discípulo de Jesus. Vamos lá. Pedro era discípulo de Jesus? Sim ou não? Sim. Resposta básica. Então, nós temos a carta de Pedro. Tudo bem? Paulo era discípulo de Jesus? Sim. Rose, ó, pergunta. No primeiro momento, não. Não. Quando eu digo discípulo no sentido dos 12, né? Tiveram contato no ministério de Jesus. O pastor Paulo fez uma intervenção interessante. Então vamos lá. Contato com Jesus, o círculo dos 12, eu me refiro. Paulo fazia parte do círculo dos 12? Não. Não. Não, tá? Agora eu entendi. Mas, no entanto, Paulo, a segunda pergunta, Paulo teve contato com os discípulos de Jesus no círculo dos 12? Sim. Isso. Então, por isso, e as cartas de Paulo foram aceitas como canônicas, porque Paulo não fez parte do círculo dos 12, mas, no entanto, Paulo teve contato com os discípulos, tá bom?
Então, eu acredito que agora a gente não precisa mais nem perguntar, porque fixou. Deixa eu só aqui passar para uma pessoa, eu vou, irmão, aleatoriamente aqui, tá? Pedro, tá ouvindo aí? Sim. Isso, então vamos lá. Com as suas palavras, qual era o primeiro critério para as pessoas, para os livros serem considerados canônicos, ou seja, inspirados por Deus? Os textos precisavam ser escritos pelos apóstolos ou pelos discípulos? Isso. Ou pelos discípulos de quem? Dos discípulos. Isso. Então precisava ser escrito pelos apóstolos ou por aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos. Tudo bem? Esse é o primeiro critério. Vamos lá para os outros critérios. O segundo critério era verificar se o livro cultivou a edificação espiritual entre as igrejas, usando o seu conteúdo espiritual. Essa regra é de suma importância, porquanto nenhum livro pode mudar a vida de pessoas como a Bíblia. Ou seja, a partir do momento que aquele livro, aquela carta, quando se anunciava ela, quando ela fazia parte ali podemos dizer, dos cultos, através daqueles ensinamentos ali daquela carta, se ela realmente mudava a vida das pessoas. Então você pegava lá o evangelho escrito por Mateus, que vai falar acerca de Jesus, né, da vida e obra de Jesus, mudava a vida das pessoas. As cartas de Paulo mudavam a vida das pessoas. Então, essa era o segundo critério. Esse, né, era o segundo critério. O terceiro, para garantir a precisão dos ensinamentos do livro, o terceiro princípio era a precisão doutrinária. Não poderia haver contradições. Irmãos, esse princípio aqui é um princípio que fez com que a Bíblia, 27 livros do Novo, mais os 39, tivesse essa coesão que nós conhecemos. Aí agora eu já emendo com outra pergunta. Lembra na aula passada que alguns livros apócrifos, eles fazem apologia, defesa da oração pelos mortos? Vocês lembram que nós comentamos isso aí na aula passada? Sim. Isso. Sim. Então vamos lá. Quando eles pegavam um livro e via que naquele livro estava fazendo-se uma apologia à oração dos mortos, a oração pelos mortos, ele fala, não, esse aqui não pode entrar no cânon, porque os outros livros condenam oração pelos mortos. De onde os livros apócrifos, eles tinham algumas doutrinas e ensinamentos que não batia com os ensinamentos bíblicos. É por isso que eles são considerados apócrifos. Temos ainda outras razões para a rejeição dos livros apócrifos. Nós falamos isso na aula passada. Tobias 3:5-8 ensina algumas questões relacionadas à magia. A Bíblia condena esse tipo de coisa. Então, quando se ia analisar esse livro, fala, não, esse livro está contradizendo os outros livros bíblicos, porque a Bíblia condena a questão de artes mágicas. Pecados que podem ser perdoados mediante oração. Fala, não, pecado só pode ser perdoado mediante a confissão e através de Jesus. O ato de orar não tem o poder de perdoar pecados. Aqui, ó, oração pelos mortos. A Bíblia condena. Qual é o lugar da Bíblia que vocês veem o ensino do purgatório? Todo mundo aí acredita e saiba o que é o purgatório. Então, basicamente, o que é o purgatório? Os católicos dividem a vida, o local da vida após a morte, pelo menos em 4 lugares. O primeiro lugar é o céu, o segundo, o inferno, o terceiro é o purgatório, para onde vão aquelas pessoas que não são, na perspectiva católica, tão bons para ir para o céu, mas também não são tão maus para ir direto para o inferno. Então eles ficam no purgatório. A palavra purgar significa purificar. Então, através de alguns rituais que se faz pelos parentes que ficaram aqui na terra, vai se purificando essa pessoa até ela ir para o céu, ou se você não fizer aqui na terra, os que ficaram, essa pessoa vai para o inferno. E tem o quarto, que é o limbo. Onde é o limbo? Ou o que era o limbo? O limbo era um local para onde iam as crianças. Tá? Aí, a criança que não era batizada na igreja católica, ela ficava perambulando por aí, a alma dela, e o local onde ela ficava era o limbo. Somente depois que se fizesse todo um processo, um ritual, pelos parentes aqui na terra, essa criança saía do limbo e ia para o céu. É por isso que os católicos, irmãos, eles
principalmente no passado. Agora, hoje nem tanto, né, que se perdeu muito essa questão. Mas no passado era, assim, uma questão de honra batizar a criança, porque eles morriam de medo da criança morrer sem ser batizada. E com base no que era o medo deles? Exatamente dessa questão, porque se a criança não fosse batizada, ela não ia para o céu, ela ia para o limbo e ficaria sofrendo, né? E teria que fazer uma série de cerimoniais para que a criança pudesse ser levada para o céu, tá? Então, você não encontra ensinamento sobre o purgatório, mas lá no livro apócrifo de sabedoria 3, do 1 ao 4, está falando sobre o purgatório. E é por isso que a Igreja Católica foi e acrescentou esses livros canônicos para também dar base para os seus ensinamentos. E se pegar o cânon protestante, condena esse tipo de ensinamento. Então eles, né, falaram, vamos ter que inserir esses livros apócrifos para fundamentar o nosso ensinamento sobre essas questões. Tudo bem aí? Sim. Sim. Vocês sabiam de tudo isso aí, né? Sim. Eita, rapaz, estou falando. Vamos lá. Verificar se o livro tal não poderia haver contradições. Então vamos lá. O livro de Tobias, que ensina sobre purgatório, ele contradiz os 66 livros da Bíblia protestante, sim ou não? Sim. 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 E aí vocês vão lembrar que esse cânon, ele foi feito, o Novo Testamento, lá no 4º século, muito tempo atrás. Já havia essa questão de analisar os livros para que eles não pudessem passar no cânon. Tá? Como o texto ganhou reconhecimento ao ser citado por muitos nas igrejas, o quarto princípio era o uso pelas comunidades cristãs primitivas. Então, o quarto princípio era as cartas de Paulo, por exemplo, que eram enviadas, elas eram usadas por aquelas comunidades primitivas. Aí você pegava o livro de Macabeus, não se usava esses livros nos cultos. As comunidades cristãs, os irmãos da igreja primitiva, não utilizavam esses livros como parâmetro para regular a fé, como parâmetro de moral. Poderiam usar como um livro histórico, mas eles não utilizavam nos cultos. Então, quando a igreja primitiva se reunia, os crentes se reuniam para adorar a Deus, eles faziam lá a leitura dos evangelhos. Irmãos, entenda esse meu linguajar, tá? É claro que não havia a Bíblia tal qual nós conhecemos hoje, eu já expliquei isso para vocês. Mas vamos pegar, alguém tinha lá o evangelho de Mateus. Então, naquela comunidade se lia o evangelho de Mateus. Aí fazia cópia e se mandava para o outro local. A carta que Paulo escreveu aos Efésios era lida na comunidade de Éfeso, mas a comunidade de Éfeso fazia cópias e mandava para as outras comunidades. Foi assim que os livros, as cartas, foram se propagando. Então, essa que era a ideia. Se fazia aquela junção, vamos dizer assim, aquela pesquisa, podemos dizer assim. O livro de Hebreus era usado nas comunidades, aí todo mundo, né, o grupo se reuniu ali e falava, não, o livro de Hebreus, as comunidades cristãs, o grupo de irmãos, eles liam quando se reuniam para adorar a Deus. Outro detalhe, neste período que nós estamos falando aqui, 4º século, a igreja ainda estava no processo de ajustes em termos de ter local para reunião. Até então, não havia local para reunião. Os crentes, o templo, o local físico como nós conhecemos hoje. Onde que os crentes se reuniam para adorar a Deus? Se reuniam nas casas. Não existia um templo como nós congregamos hoje, né? Olha, eu vou na igreja, Assembleia de Deus. Nesse tempo não existia nem nomes de denominações como nós conhecemos hoje. Naquele período era a comunidade cristã. Então não existia igrejas físicas para adoração. Tudo bem? Sim. Sim. Tá ótimo. Muito bem. O quinto, para ser considerado parte do cânon, todo livro deveria passar por um teste de inspiração divina. Este é o último princípio e o mais importante. Ou seja, se fazia toda uma análise em cima dessas outras 4 que desembocava nessa quinta. Então, a partir daí, quando se fazia toda a análise desse material, passava por essas regras, aí chegava ao quinto, que era o fechamento.
Então, esses livros, os 27, fazem parte do cânon bíblico, ou seja, passaram pelas medidas. E agora, fecha-se o cânon, e a partir daí, nenhum outro livro poderia ser acrescentado. Então, muito bem. Nós vamos agora para a Vulgata Latina. Todas essas questões, irmãos, é para vocês entenderem como a nossa Bíblia, ela foi formada, de onde que ela veio, quais foram as primeiras traduções, em que línguas ela foi traduzida. De posse disso aí, você tem uma mente mais aberta para entender que não basta você ler a Bíblia ali no português, né? Não, mas a Bíblia está dizendo aqui. Você tem que entender todas essas questões para saber que a Bíblia, originalmente, ela não foi escrita no português. O português é uma tradução. Então, tem algumas passagens, ou quando você quiser um aprofundamento maior nas questões bíblicas, aí você precisa ir para os originais. Quais foram as 3 línguas em que a Bíblia foi escrita? Velho e Novo Testamento. Vamos lá. Hebraico, grego e aramaico. Isso. Mais alguém? Todos concordam com o Felipe ou o Felipe está falando algo errado aí? Concordamos. Concordamos. Ótimo. E vamos lá. Dessas 3 línguas, qual é a que tem menos palavras escritas nessa língua? Ele citou 3, hebraico, grego e aramaico. Tem uma dessas línguas que são pouquíssimas palavras que vocês vão ver aparecendo dessa língua na Bíblia. Qual é ela? O aramaico. Aramaico. O aramaico. Alguém pode citar para mim uma passagem bíblica onde tem esta palavra em aramaico? Não precisa citar a Bíblia, mas pode citar, aliás, não precisa citar o capítulo e o versículo, mas cita o versículo em si. Alguém lembra? É muito fácil. Jesus lá na cruz. Isso, vamos lá, Felipe. Jesus na cruz. Qual é a passagem? Aliás, quais são as palavras em aramaico lá? Em aramaico? Ele fala, Eli, Eli, sabactame, né? Deus meu, porque me abandonastes. Isso. Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Mão Paulo ia falar junto com o Felipe. Vamos lá, Mão Paulo. Talita cumi. Boa! É aramaico. Cefas, que é o nome de Pedro, é aramaico. A palavra Abba, não tem lá Abba, pai? A palavra Abba é aramaico. Mene, tekel, urfazim, que é o escrito lá naquela visão que Daniel deu a interpretação, não é? Na verdade não é nem visão. É aquela visão que o rei, ele viu. Na festa de Beltesazar? Isso, Beltesazar, ele viu lá escrito na parede, Mene, tekel, urfazim. Essas 4 palavras são palavras em aramaico, tá? Só para pegar aí. Mas o número delas é uma quantidade muito pequena. Então, o Velho Testamento hebraico e o Novo Testamento grego. Aí, entre as muitas passagens em hebraico, tem algumas aí em aramaico. Entre as muitas passagens em grego, tem algumas aí também em aramaico. Ótimo, irmão. Vocês estão gravando bem aí as questões. Então, agora, nós vamos para uma língua que é o latim. Antes de eu entrar aqui na língua do latim, em que a Bíblia foi traduzida, escrita, ela foi em grego, hebraico e aramaico. E agora nós estamos falando das traduções. Há uma tradução, nós falamos numa das aulas aí, que é a Septuaginta. Essa Septuaginta, ela é a tradução do Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, tradução para o grego. Então, o que é a Septuaginta? É a tradução dos 39 livros do Antigo Testamento, que foram escritos em hebraico, a Septuaginta, e essa versão é a tradução para o grego. Deu para entender ou complicou? Deu pra entender. Deu Se pra não me engano, eles tinham os apócrifos também, não tinha? Oi? A Septuaginta, eles colocaram alguns apócrifos também, não foi? Reforma protestante, os reformadores colocaram os apócrifos, mas como um livro para pesquisa, como conteúdo histórico. Aí, passou-se um tempo, eles foram lá e retiraram. E por que eles retiraram? Para não confundir a cabeça do povo. Então,
A pergunta é, quantos livros possui a Septuaginta? Além disso, ela possui um aparato crítico que analisa as diversas variações do texto antigo no rodapé. A divisão dos livros segue a Bíblia hebraica e, além dos 39 livros canônicos, conta com os livros chamados apócrifos ou deuterocanônicos. Então, tem sim, viu, Pedro? Fez uma pergunta aí Tá bom, interessante e a gente acabou confirmando. Depois do intervalo, a hora que a gente voltar, eu tenho a Septuaginta aqui, eu vou dar uma confirmada para ver se nessa que eu tenho aqui já estão inclusos aí os livros apócrifos. Deixa eu ver. Só para me verificar, vocês conseguem visualizar bem aqui esse livro? Aparece para vocês? Septuaginta? Isso. Sim. Dá para ver bem aí, né? Então, essa é a versão do Velho Testamento para o hebraico. E aí o Pedro tá ouvindo aí? Eu não acredito. A pergunta que o Pedro fez, ele seria o felizardo aí da gente responder sem sombra de dúvidas. Então vamos lá. Depois que o Pedro entrar, a gente confirma com ele. Irmãos, isso é... Eu botei já, tá? Opa, ótimo. Pedro, você está visualizando aí a Septuaginta, o livro aqui? Tudo sim. Isso. Então, como eu havia dito para vocês, né, eu tenho a Septuaginta física, e eu estava pesquisando aqui na própria Septuaginta, ela tem sim, viu, Pedro? Está certinho aí o que você falou agora. Sem sombra de dúvidas, nós temos na Septuaginta Macabeus, nós temos Tobias, nós temos adição a Daniel. Então, naquela questão que a gente, em princípio, ficou com dúvida, já não temos mais, tá? Então, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, primeiro e segundo livro de Macabeus, adição a Esther e adições a Daniel. São adições ao livro de Esther e adições ao livro de Daniel. Então, sanamos aí a pergunta do Pedro, que realmente a Septuaginta, ela incluiu os livros apócrifos na sua versão. Então vamos lá, vamos organizar as informações, porque às vezes são muitas informações e pode ser que na memória de vocês fica isso tudo solto. A Bíblia, então, ela foi escrita nas 3 línguas: hebraico, Velho Testamento, grego e algumas palavras em aramaico. A Septuaginta, essa que eu acabei de mostrar para vocês, é a tradução do Velho Testamento para o grego. Essa tradução, ela foi feita antes de Cristo. Lembra lá naquele período de 400 anos, que nós chamamos de período interbíblico, entre Malaquias e a vinda de Jesus? Foi nesse período que a Septuaginta, ela foi traduzida, tá? Só para vocês terem aí a noção do tempo, né? Noção que a gente chama de noção espacial. Então, a Septuaginta traduzida 300 anos ali antes de Cristo, período de 400 anos, que é entre o último livro, Malaquias, e a vinda de Jesus, vamos colocar ali Mateus. Então, esse período de 400 anos foi que essa Bíblia apareceu, a Septuaginta. E por que disso? Porque nesse período, irmãos, as pessoas falavam grego. Era a língua oficial, semelhante ao inglês hoje. E ela foi encomendada também para que ela fizesse parte, né, a Septuaginta, ela fizesse parte da Biblioteca de Alexandria. Então, como a Biblioteca de Alexandria era a maior biblioteca daquele tempo, queria-se que tivesse lá todos os livros, né, das mais variadas áreas, e aí solicitaram, e Septuaginta significa 70, tá? Dizem a história, porque isso nunca é confirmado, mas é o que se diz aí sobre esse nome, que foram 72 sábios judeus, os eruditos, tanto no hebraico como no grego, que fizeram essa tradução. E agora nós vamos falar da Vulgata Latina. Então, só o fato de nós falarmos aqui de Latina, vocês já têm aí a informação do latim. Então, Vulgata Latina. Vamos conhecer um pouquinho essa tradução. A Vulgata é uma tradução da Bíblia latina do século IV, tá? Esse século IV aqui é depois de Cristo. Produzida por São Jerônimo,
que utiliza manuscritos gregos antigos, textos hebraicos e aramaicos e outras traduções existentes. Então, ele pegou esse material para fazer a tradução da Vulgata. O objetivo era fornecer à igreja uma tradução em que eles pudessem confiar para representar com precisão as escrituras originais. Então, como nesse período ainda era o Império Romano que dominava, pediu-se aí para Jerônimo fazer uma tradução para o latim, que era a língua deste período aqui, que é o século IV, que se tornou aí uma língua religiosa. Aí vai entrar a questão da história da igreja. Eu vou ter que fazer um parênteses para vocês entenderem um pouquinho. Às vezes são muitas informações, mas na linha histórica, irmãos, eu tenho que fazer isso para vocês ir tentando se localizar na questão histórica. Então, pense assim. Atos dos Apóstolos, a igreja sendo perseguida, tudo bem? Filipe sendo morto, vocês ouvem aí do Coliseu Romano que os cristãos eram jogados na arena. Vocês lembram aí, ou talvez alguém já ouviu falar, alguém já estudou sobre isso? E os cristãos, nos primeiros séculos, eles eram perseguidos. Por isso que eu disse que não havia templos físicos para adoração. Então, todos nós hoje, nós temos um local físico para adoração. No período da igreja primitiva, nos primeiros 400 anos, 4 séculos, onde que os cristãos adoravam a Deus? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês, porque eu já falei aqui na aula. Mas só para fazer a cabecinha de vocês aí funcionar, guardar nas casas. Perfeito, irmã Rose. Então, os cristãos adoravam a Deus nas casas. É por isso que nas cartas de Paulo e de João, vocês vão ter lá Paulo falando aos irmãos que estão na casa de fulano de tal. Porque era essa a ideia. Os cristãos eram perseguidos e não era fácil, como hoje, você ser um cristão. Nesse período, a perseguição era tanta que se você se colocasse como um cristão, se identificasse como um cristão, você era passível de pena de morte, tá? Vamos lá, Felipe, pode perguntar. É interessante, pastor, você acabando mencionando aí no caso dos cristãos de estar adorando dentro das casas. Esses dias eu estava lendo, se eu não me engano, acho que era Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, parece que Maria, mãe de Marcos, que escreveu o Evangelho, ela acolhia os cristãos, né, para cultuar na casa dela, né, parece? Isso, eu não tenho conhecimento bíblico, eu digo assim, não tenho conhecimento se está na Bíblia. Mas, muito provavelmente que sim, né? Não sei onde você deve ter ouvido. Se está na Bíblia, não me lembro, tá? Desse detalhe. Você sabe dizer se está na Bíblia ou se isso é uma informação histórica, ô Felipe? Pastor, se eu não me engano, acho que é Atos capítulo 14, mas eu vou dar uma conferida aqui. Isso, dá uma conferida. E aí, se for realmente isso, aí a gente já faz a leitura aí, tá? Enquanto eu estou pesquisando, o Felipe está pesquisando aí, irmãos, eu vou, paralelamente aqui também, eu estou fazendo uma pesquisa básica para mostrar para vocês aí essa questão da adoração nas casas. Ô pastor, Sim, Pedro? sobre a questão de, você falou que eles adoravam nas casas porque eles estavam sendo perseguidos, certo? Isso. Só que isso foi durante, eles sempre adoravam nas casas mesmo antes de serem perseguidos? Então vamos lá, ó. A igreja, você pega ali a igreja de Atos dos Apóstolos. No começo, a igreja estava em Jerusalém, iniciou ali, tudo bem? Vamos fazer aí o paralelismo histórico. Então você lê lá que a igreja começou a ser perseguida. Lembra onde, na passagem que Pedro está indo orar, lá no templo, e ele está na frente da porta, né, chamada Formosa, e ele passa ali com João, e faz um milagre em nome de Jesus, o paralítico andar. Tudo bem aí? Lembra da passagem? Sim. Ótimo. É o capítulo 3, né? Então, isso, capítulo 3 de Atos. Então, logo no princípio, os cristãos de Jerusalém, eles adoravam no templo ainda. Mas a partir do momento que a perseguição estourou, eles já não podiam mais adorar ali no templo. Lembre-se que Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles estavam num cenáculo, num local, né, num prédio ali, adorando. Então, em princípio,
os cristãos de Jerusalém não estavam sendo perseguidos. Mas a partir do momento que estourou a perseguição, mediante Herodes, a Bíblia vai falar, né, que mataram Tiago, e ele viu que o povo estava gostando, ele intensificou a perseguição. Aí, a partir daí, a perseguição não parou mais. A partir daí, deixou-se de adorar no templo, porque começou-se a perseguição por todos, o que nós chamamos Império Romano. É claro que você vai ver algumas passagens bíblicas que Paulo vai para a sinagoga, mas a intenção de Paulo ir para a sinagoga era para pregar. E geralmente, vocês vão ler no livro de Atos, que quando ele começava a pregar nas sinagogas, os judeus se insurgiam contra ele. Né? Ele, Barnabé, ele e Silas, ele, Timóteo, os judeus se levantavam para perseguir. Então, eles não adoravam, a partir do momento da perseguição, mais em lugares físicos. Os cristãos que começaram a crescer muito, eles se reuniam em casas. Tudo bem, Juan? Sim, pastor, obrigado. Ótimo. Então, só um minutinho, Felipe. Eu já deixo você falar. Eu vou ler algumas passagens rápidas aqui, aí depois o Felipe, ele vai falar. 1 Coríntios 16, 19, tá aqui, ó. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim, a igreja que está na casa deles. Então, Áquila e Priscila adoravam a Deus juntamente com os crentes na casa deles. Colossenses 4,15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Colossenses 4,15. Deixa eu ver mais aqui se tem. Segundo Timóteos 4,19. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Só que aqui casa no sentido de família, né? Estou tentando, Filemon 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Agora, Hebreus não faz essa citação. Deixa eu ver aqui. Pedro também não faz citação. Muito bem, são essas aí as citações. Vai lá, Felipe, lê para nós aí. Aqui passou no livro de Atos, capítulo 12, no versículo 12. Pode fazer. Pode. E considerando ele nisso, foi a casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Isso. Mas espera aí, é Atos 12, 12, né? Isso. Deixa eu só confirmar o contexto aqui, só para a gente... Atos 12, 12. E a casa de Maria, a mãe de João, João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É isso mesmo, porque aqui já tinha estourado a perseguição. Perfeito. Irmãos, tudo bem aí? Entenderam essa questão? Sim. 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 Ótimo. Irmão Paulo? Sim. Ótimo. Então, a igreja... irmã Nelly vai falar. A igreja, no início, pós estourar a perseguição em Jerusalém, contra os apóstolos, eles foram espalhados por todo mundo, então não existia templos. Eu vou ter que usar essa informação, porque a gente vai falar um pouquinho da questão da tradução da Vulgata. No início da igreja aqui no Brasil, era no período também primitivo. Não se podia falar de Cristo abertamente, porque as pessoas perseguiam. Então tinha que fazer o quê? Adorar a Deus em casas. Quando nós estudarmos a história da igreja, isso vai ficar bem claro para vocês. Por que eu tive que explicar, irmãos? Porque a perseguição ela foi se dando, e aí quando chegou no ano 313, e é uma data, é um marco histórico da igreja, Constantino, eu vou falar bem por cima aqui, porque isso é tema da história da igreja, ele parou de perseguir. Constantino era imperador. Ele parou de perseguir a igreja e tornou a igreja, que era perseguida, a religião oficial do império. Depois, na história da igreja, eu falo o porquê, o sonho que ele teve e tal, dou mais detalhes. Mas vocês precisam, nesta aula, entender isso. E até o ano 400, até 313, a igreja era perseguida. A partir de 313, depois de Cristo, claro, a igreja se tornou a religião oficial do império. E aí é por isso que a igreja agora, dentro desse contexto histórico, foi solicitado que se fizesse uma tradução, porque
a instituição igreja estava precisando de uma Bíblia na língua latina. E aí entra toda essa história da Vulgata, que na próxima aula nós vamos continuar falando sobre a Vulgata Latina, como que foi feita essa tradução. Vamos dar mais detalhes dessa versão latina da Bíblia, tanto do Velho como do Novo. Lembre-se, a Septuaginta é a tradução do Velho Testamento hebraico para a língua grega. A Vulgata Latina é a tradução do Velho e do Novo Testamento, ou seja, os 66 livros da Bíblia para a língua latina. Bom, nós vamos encerrar a nossa aula aqui. Eu vou pedir para a irmã Nailê orar e na próxima aula nós damos continuidade aí a esse tema.